Boa noite, bem-vindos ao segundo webinar, Meia Hora do Ambiente, da iniciativa da ZER, Associação Sistema Terrestre Sustentável, onde o objetivo é abordar vários temas, desde clima, energia ou biodiversidade, tudo em meia hora e com bom ambiente. Sem grandes demoras, o tema de hoje é bastante atual, a retoma sem descartáveis, onde contamos com uma exposição de 10 minutos da nossa convidada Susana Fonseca, da parte da ZER, seguidos de 10 minutos de conversa com a moderadora convidada Carla Tomás, jornalista do Jornal Expresso, e finalmente 10 minutos para perguntas com os ouvintes deste webinar, que podem colocar aqui na caixa de comentários do Facebook. Bem-vindas às duas e obrigada por aceitarem o convite de participar nesta iniciativa. Susana, quando quiser, pode começar com a sua exposição. Ok, muito obrigada. Obrigada também à Margarida e aos colegas, não é, por toda a organização. Eu vou só partilhar aqui o meu ecrã porque preparei uma pequena apresentação para facilitar um pouco também aqui a nossa comunicação. Vou agora tentar reduzir aqui. Agora sim. E portanto, sem mais delongas, de facto isto é um tema que me tem preocupado muito, porque na ZER eu trabalho esta área da economia circular, e dos químicos também, e portanto esta questão da retoma e como é que nós voltamos à normalidade e a sua relação com os descartáveis de facto tem sido algo que me tem preocupado por aquilo que todos provavelmente testemunham no seu dia-a-dia, não é? Portanto, nós de facto estamos perante um problema em que tivemos uma crise de saúde pública inesperada, portanto, à qual tivemos que reagir da melhor forma possível, que sabia no momento, não é? E infelizmente em muitas, diria que na maioria das situações, quando nós temos que reagir a algum problema enquanto comunidade, enquanto sociedade, a nossa tendência é sempre para olhar primeiro para uma solução descartável, portanto, porque é muitas vezes a mais rápida, a que já está mais disponível e não pensamos de forma mais estruturada noutras alternativas. E, portanto, tivemos ao mesmo tempo também uma ação pouco musculada por parte do Ministério do Ambiente e Alterações Climáticas, ou seja, a leitura que nós fazemos é que o excesso de zelo que se vê em algumas propostas, em alguma regulamentação do retorno à normalidade em diferentes setores, não foi influenciada suficientemente por uma perspectiva mais de sustentabilidade e de pensar que esta não é a única crise que nós temos em mãos. E, portanto, as soluções que estamos a encontrar para esta crise, neste momento em que já estamos na fase de retorno, não é naquela fase de emergência, mas já estamos numa fase de procurar voltar a uma certa normalidade, estamos a voltar da mesma forma, portanto, parece que não aprendemos nada e, portanto, isto tem resultado numa acumulação de resíduos não recicláveis, não é? Portanto, nem máscaras, nem luvas, nada disto vai para reciclar, bem pelo contrário, não é? Vai tudo para aterro ou para incineração, no caso de estarmos em sistemas de gestão de resíduos que têm incineração. É também uma solução que torna o país menos resiliente, ou seja, nós temos sempre que andar à procura dos recursos, e nós vimos isso agora durante a crise, porque temos o nosso sistema de saúde muito assente em descartáveis. Tivemos que competir com todos os outros países do mundo que andavam à procura dos mesmos materiais, com toda a dificuldade que isso trouxe, e tornando o país, digamos assim, mais vulnerável a este tipo de situações, e ao mesmo tempo as atividades económicas que já sofreram impactos significativos por causa da paragem, também se vêem abraços com a necessidade de ter mais despesas. Claro que há apoios, etc., mas de qualquer modo é sempre algo que onera as próprias atividades económicas. E depois chegam-nos estes cenários, não é? Que é o cenário do desperdício. Nós fomos alertados esta semana pela Associação das Escolas de Condução e do Ensino, portanto, da condução em Portugal, para uma regulamentação que tinha saído para o setor que obriga a que cada aula, portanto, sejam colocadas capas de plástico nos bancos, no guiador, não é? Portanto, no volante, aqui no manipulo das mudanças, etc. E, portanto, para além de todas as regras de higiene, que essas sim fazem sentido, temos também toda esta utilização descartável, que é absolutamente inútil. Depois temos também outra componente
e isto são apenas exemplos, não é, da irresponsabilidade com que as pessoas lidam com este tipo de recursos, que usam supostamente para se proteger, mas que depois descartam sem se preocuparem com os riscos que podem estar a oferecer também a outras pessoas, não é? Porque se nós usamos isto também para não contaminar outros e para não nos contaminarmos, o facto é que estes materiais podem estar contaminados. Por exemplo, se nós estivermos doentes, mesmo que sem o saber, estes materiais podem estar contaminados. Ao abandoná-los desta forma, estamos a aumentar o risco também para as pessoas que depois têm, por exemplo, manter o espaço público limpo, a terem contacto com o vírus. Portanto, há aqui muito a trabalhar enquanto sociedade, e infelizmente muitas das imagens que estamos a passar não são de todo positivas, não é? Nem construtivas de um futuro mais sustentável, se quisermos. Pronto. E eu trazia-vos aqui só alguns mitos que existem e que é importante desmistificar, portanto, desconstruir, porque alguns destes mitos são os que também nos estão a levar a usar tantos materiais descartáveis. E um deles prende-se com a questão do uso de luvas em contexto social. Felizmente, pelo menos na minha experiência, não tenho visto muito, mas há pessoas que utilizam as luvas quando saem, quando vão às compras, etc. E a própria Organização Mundial de Saúde refere na sua página, eu tenho aqui esse texto, que de facto não se recomenda a utilização de luvas. As luvas não protegem mais do que uma boa higiene das mãos. As luvas podem transmitir o vírus, tal como as mãos podem transmitir o vírus. Para além disso, mesmo que nós usemos luvas, por exemplo, a própria forma como nós retiramos as luvas pode levar a que haja uma contaminação das mãos quando tiramos as luvas. Portanto, há de facto, eu diria quase que um risco acrescido de se usar luvas face às nossas mãos, que nós temos consciência de onde é que estamos a usá-las, o que é que estamos a tocar, e depois podemos higienizar corretamente, seguindo as regras que já todos nós conhecemos por esta altura, espero, de higienização das mãos. Portanto, não há razão nenhuma do ponto de vista da saúde pública, da proteção da nossa saúde e da saúde de todos aqueles que estão à nossa volta, para usar luvas num contexto social, não é? Que é aquele que grande parte de nós frequenta hoje em dia. Há também a ideia que se eu usar produtos descartáveis estou mais protegida do que produtos reutilizáveis, não é? Por isso é que, por exemplo, na restauração, agora felizmente já está a voltar a alguma normalidade, mas houve muita utilização do descartável durante a pandemia. Agora, quando, por exemplo, voltaram a atividades como as dos cabeleireiros, havia cabeleireiros que assumiram que as toalhas tinham que ser descartáveis. Quer dizer, nada disso faz sentido, porque nós estamos, de facto, neste momento perante um vírus que se consegue destruir através de métodos normais de lavagem. Portanto, as regras de higiene, por exemplo, que já existiam, que já eram aplicáveis à área da restauração, são perfeitamente suficientes, mais do que suficientes, para eliminar a ameaça do vírus. Portanto, não há razão nenhuma para nós estarmos a usar utensílios descartáveis se nós já temos, os próprios restaurantes já têm os métodos que permitem uma boa higienização. Não nos podemos esquecer que são áreas que já lidam com riscos de saúde pública há muitos anos, não é? Este não é o único, este é o mais novo, mas houve outros antes disso e, portanto, a própria restauração também teve que se adaptar e está sujeita a regras bastante restritivas e, portanto, não há qualquer insegurança de nós usarmos reutilizável por exemplo, quando vamos a um restaurante. O mesmo acontece com os cabeleireiros, quer dizer, se nós, desde que as toalhas sejam lavadas, desde que os utensílios sejam desinfetados entre cada utilização, não há razão nenhuma para nós estarmos a usar materiais descartáveis. E este tipo de mensagem é importante ser passada, porque as pessoas, de facto, continuam a ter muito esta ideia que precisamos, de algum modo, de usar e deitar fora logo no imediato para ficarmos protegidos, e isso não é verdade. Aliás, o plástico, por exemplo, é dos materiais onde o vírus se mantém durante mais tempo, é o plástico e o aço inoxidável. Portanto, se nós usarmos outros materiais que não o plástico, até poderemos estar a reduzir o tempo de vida do próprio vírus. E depois, esta ideia de andarmos todos cobertos de descartáveis ou termos as superfícies cobertas também de descartável, de novo, não há evidências, e isto é dito quer pelo Center for Disease Control dos Estados Unidos, mas também por outras entidades de saúde, mesmo a própria OMS refere isso, por exemplo, em relação aos alimentos, que não há nenhuma evidência científica de transmissão do vírus através de superfícies. Não podemos excluir totalmente essa possibilidade,
mas a probabilidade é, à luz do conhecimento atual que se tem sobre o vírus, reduzida, deste vírus e de outros vírus respiratórios, depois também tem a ver com o tipo de vírus, não é? E, portanto, esta ideia de que vamos cobrir tudo descartável, como se depois não tivéssemos que retirar o descartável e isso não representasse um risco, como se esse descartável depois não fosse para algum lado e isso também não representasse um risco para quem depois vai ter que tratar esses resíduos todos. Portanto, é uma irresponsabilidade, não é? Nós partirmos logo do princípio que temos que usar mais descartáveis, quando de facto as regras são muito claras, as regras que nos defendem do vírus são muito claras. É a higienização das mãos, é a higienização também das superfícies, no caso de serem superfícies de utilização muito regular, falava-se da questão nos elevadores, não é? Dos botões, tudo o que tenha a ver com em escadas que as pessoas utilizem, em portas, etc. Esse tipo de superfícies, obviamente, nós temos de ter um cuidado, porque embora não haja a evidência, são normalmente fáceis de limpar e, portanto, nós devemos ter esse cuidado. Mas não precisamos de exagerar, de andar constantemente a desinfetar paredes e chão e etc., porque isso de facto não faz sentido e depois pode ter outros impactos negativos, não é no descartável, mas é, nomeadamente, a utilização de substâncias químicas, muitas delas irritantes e que fragilizam o nosso sistema respiratório, por exemplo, e podem fragilizar o nosso sistema imunitário. Mas, portanto, as regras são claras, não levar as mãos ao rosto quando estamos na rua, portanto, antes de as higienizarmos bem, manter o distanciamento, seguir depois as regras de etiqueta respiratória, portanto nós podemos de facto também usar as tais máscaras de tecido em vez de usar as máscaras descartáveis para o uso social. E para terem uma ideia, nós sabemos que há a indústria têxtil nacional que está neste momento a iniciar um trabalho no sentido de conseguir garantir também reutilização mesmo no setor da saúde, portanto é algo que para já não podemos aplicar, mas há essa possibilidade e, portanto, nós não precisamos de facto de tanto descartável, temos é que pensar de forma diferente, temos que mudar, quando pensamos num tema e numa solução, quando temos um problema e temos que pensar numa solução, temos que pensar numa solução que não implique o descartável, portanto, que evita ao máximo a utilização do descartável e isso, infelizmente, ainda não está a acontecer. De facto, precisamos de uma posição muito mais clara por parte do Governo. Eu trago-vos aqui um exemplo e tem aqui depois também o link. O Ministério, equivalente ao nosso Ministério do Ambiente em Espanha, fez quase que um guia onde apela a tudo isto que eu vos disse aqui, à utilização de máscaras reutilizáveis, à não utilização de luvas, a que as várias atividades económicas não devem recorrer ao descartável, devem sim recorrer à higienização, porque muitas delas já tinham práticas suficientemente seguras para agora enfrentar o vírus. Devem as próprias pessoas usar os materiais que têm os seus sacos reutilizáveis, embalagens reutilizáveis, portanto, isso não representa um risco e ajuda-nos a prevenir outras crises que não desapareceram, não é? Porque as alterações climáticas não desapareceram, quer dizer, houve agora aqui um alívio em termos de poluição do ar, mas não provavelmente um alívio em termos das alterações climáticas, não é? Que são fenómenos digamos, de muito maior complexidade e que se relacionam com emissões, não tem nada a ver com aquelas que nós estamos a ter neste momento imediato. Fora também a crise da biodiversidade, que aliás já muitos especialistas já fazem uma forte ligação, estabelecem uma forte ligação entre os problemas em termos de perda de biodiversidade e também a existência deste tipo de pandemias. O facto de nós continuarmos a viver num mundo onde estamos a gastar demasiados recursos, não é? Nós estamos a usar mais recursos do que aqueles que deveríamos para conseguir viver dentro dos limites do planeta e, portanto, é toda uma outra abordagem que é necessária, pensando na retoma, considerando que nós não vivemos só nesta situação do Covid, nós continuamos a ter problemas que têm que ser resolvidos e para os resolvermos precisamos das pessoas estarem mais sensíveis e de facto não recorrerem ao descartável, mas precisamos em primeiro lugar que os nossos dirigentes políticos guiem e permitam que as próprias atividades económicas retomem a sua atividade sem terem que recorrer a tanto descartável. E termino, não sei se cumprindo os 10 minutos, se não, para mim é sempre um grande desafio, mas está terminado. Quase os 10 minutos e agora sim, então poderíamos se calhar dar um espaço de debate e de conversa entre a Carla e a Susana e depois então para algumas perguntas que já vamos tendo através do Facebook.
Olá, boa noite, que há bocado não cheguei a dizer. Sara, pegue em algumas das coisas que tu disseste para começar este debate. Faz uma crítica ao Governo e ao Ministério do Ambiente por não ter feito campanhas tão assertivas, como estava a dar o exemplo do Governo espanhol. Do que eu tenho ouvido e lido em termos de notícias, o Ministro do Ambiente tem usado muito tentado passar a ideia para não usar outros descartáveis, para se usar reutilizáveis, mas isso não chega, não é? Não chega a ir à televisão ou falar para os jornais. Portanto, achas que deveria haver uma campanha com folhetos que chegasse à caixa de correio das pessoas de forma a que elas mudassem comportamentos e fossem mais civilizadas também? Bom, serem mais civilizados poderia certamente ajudar, não sei se por folhetos, provavelmente por folhetos também iam para o chão, se calhar é melhor não, mas o que é que falha? Do nosso ponto de vista, mais do que sensibilizar os cidadãos, em primeiro lugar era importante sensibilizar os colegas do governo, não é? Porque aquilo que nós vemos é que há um conjunto de regulamentações que estão a sair, portanto, legislação para diferentes setores, que são regulados por outros ministérios, que não o Ministério do Ambiente, em muitos casos, e nos quais este tipo de princípios não são integrados, não é? Porque, de facto, não há evidência científica para nós pormos capas de plástico nos bancos dos carros. Não há nenhum estudo que nos diga que isso nos protege mais, mas, contudo, isso está na legislação. Não há articulação dentro do governo para se definir de facto o que é necessário fazer, não é? Aquele exemplo que estavas a dar dos carros de instrução de condução, estarem ali todos cheios de plástico, de facto não absorviam, a ser desinfetados, não é? E são, porque, quer dizer, ao fim e ao cabo, isso faz parte na própria, nas regras que saíram para o setor, eles têm de facto que desinfetar, e isso faz sentido, faz algum sentido, ainda que, como eu disse, não haja evidência científica de transmissão através de superfícies, mas, quer dizer, as pessoas estão ali. Rapidamente, às vezes a transição entre aulas é curta, portanto faz sentido de facto limparmos, todos nós nos sentimos melhor, não é, nesta fase, se houver aqui uma capacidade de alguma higienização, isso faz sentido. Agora depois cobrir tudo de plástico é que não faz sentido, e portanto este tipo de cuidados, porque a nossa grande preocupação isto não é tanto um problema dos cidadãos, os políticos espalham os cidadãos espalham os políticos, não é? Ao fim e ao cabo, os políticos agem como as pessoas também pensam. Nós, hoje em dia, em grande parte das situações, pensamos só no descartável. Porque é o mundo que nós temos, não é? Agora, os políticos têm outra responsabilidade, que é de ajudar a criar um mundo diferente que muitas pessoas já querem, muitos cidadãos já querem, mas não conseguem encontrar, não é? Quando se movimentam. E, portanto, este tipo de intervenção deve começar no próprio governo. O próprio governo deve ter por isso que eu ali na minha apresentação referia ao governo, não referia propriamente ao Ministério do Ambiente. E não basta decidirem dentro do governo que todos os funcionários da administração pública têm ou devem usar máscaras, por exemplo, reutilizáveis e não descartáveis. Isso foi definido, mas nem todos cumprem, não é essa a recomendação deles. Claro, mas, por exemplo, nas escolas, o que é que aconteceu nas escolas? Nas escolas disponibilizaram-se máscaras descartáveis. Nós, por acaso, já enviámos neste momento uma carta ao Ministério da Educação a apelar a que, na preparação do próximo ano letivo, no caso de ser necessário, como se espera que venha a ser, não é, a utilização da máscara para uso social, que se faça um esforço no sentido de dotar as famílias, por exemplo, de máscaras reutilizáveis. Nós temos a indústria nacional a produzir máscaras reutilizáveis, que são certificadas. Por que razão é que nós andamos a distribuir máscaras descartáveis? Muitas delas também já estão a ser feitas em Portugal, mas são materiais descartáveis, têm um impacto ambiental muito significativo. E, portanto, nós temos que dar esta volta, digamos assim, à questão, e até nas escolas tem aqui uma componente importante de sensibilização. Nós falamos de sustentabilidade nas escolas, mas depois os jovens olham à volta e às vezes não veem muita sustentabilidade a ser concretizada, não é? E, portanto, é uma forma também de concretizar a própria sustentabilidade. Este tipo de medidas têm que ser pensadas, e havendo disponibilidade no mercado, por exemplo, uma forma de evitar que as pessoas usem máscaras descartáveis é pô-las mais caras, é taxar. Não é? Ajudar a que as pessoas possam adquirir as reutilizáveis e dificultar. Sim, pensa, por exemplo, nas máquinas de venda no metro, não é? As máscaras, aliás, que creio que o Ministro do Ambiente tinha dado ordens para só venderem reutilizáveis, mas a diferença entre umas e outras era
€1,5 descartáveis, 3 euros as reutilizáveis. De qualquer forma compensa, porque as reutilizáveis são utilizadas muito mais vezes. Não é? Mas eu queria também sair um bocadinho desta história das máscaras e das luvas. 2020 era supostamente o ano da grande revolução anti-plásticos, não é? Em setembro deveríamos acabar com os plásticos descartáveis na restauração. E o que assistimos agora é que provavelmente vai haver algum atraso nesse tipo de medidas. Achas que se vai retroceder em Portugal e na Europa? Felizmente o risco existe, mas eu diria que parece haver vontade política suficiente a nível da Europa e a nível do país, do nosso país, para que tal não aconteça. Ou seja, se calhar não vamos ter as coisas nos mesmos prazos. Mas, à partida, a União Europeia já disse, a própria Comissão Europeia já disse que não está aberta à alteração da Diretiva de Plásticos de Uso Único, que é aquela que é mais musculada, não é, na área dos plásticos, e o próprio Ministro também já referiu que não tem intenção, e de reuniões que tivemos também já no Ministério, referem-nos sempre que não há intenção de voltar atrás. E não tem que haver, porque isso é que é importante também passar essa mensagem. Por exemplo, mesmo na restauração, a questão do takeaway, que agora foi muito, muito usado, não é? Há vários países que neste momento, não é de forma generalizada em todo o país, mas em algumas cidades, têm sistemas de reutilização. E os sistemas de reutilização, por exemplo, na área do alimentar, têm resultado bem, particularmente quando a higienização é feita no estabelecimento. Não é tanto quando eu levo o meu produto, que depois há a troca, a pessoa tem que pegar e etc. Não, mas eu posso usar um recipiente reutilizável, pelo qual eu pago uma tara, não é? Como pagamos hoje pelas embalagens reutilizáveis. Quando eu vou buscar, portanto, eu pago essa tara, trago aquele recipiente, depois chego lá, deixo sempre num contentor, trago um novo, mas como entreguei aquele, já não volto a pagar a tara, e sempre que eu entregar, se eu quiser entregar e já não quiser trazer mais comida, a tara é-me devolvida e aqueles recipientes reutilizáveis são higienizados no local, seguindo as condições que já habitualmente são usadas para higienizar os outros utensílios que são usados na restauração, portanto, cumprindo as regras. Portanto, consegue-se, desta forma, não usar o descartável e promover até o emprego, porque, por exemplo, nestas situações, o que tem acontecido? Tem havido o surgimento de empresas que disponibilizam este tipo de recipientes, mas também, até em alguns casos, tem havido empresas que disponibilizam até os serviços de limpeza, para não ter que ser os restaurantes, por exemplo, no caso, casas mais pequenas ou assim, que não tenham capacidade de higienização, existe, há muita possibilidade de criação até de empresas, de iniciativas locais, regionais, e que podem permitir que, mesmo perante estas situações, nós consigamos usar o reutilizável. E, de facto, aquilo que nos parece, como é que eu digo, nós acreditamos, vamos dizer assim, nós acreditamos que, de facto, não vai haver um retrocesso. Pode haver um atraso aqui e ali, porque, de facto, houve um atraso em tudo, não é? O projeto onde eu estava a trabalhar atrasou-se, provavelmente grande parte dos que nos estão a ouvir tiveram coisas na sua vida que se atrasaram, já não vão conseguir cumprir os mesmos prazos, porque pronto, todos nós tivemos que passar por este momento diferente. Mas, a seu tempo, as medidas vão entrar em vigor e não temos que ter medo delas entrarem em vigor, porque há soluções, há alternativas que são tão ou mais seguras quanto o descartável, mesmo em situações de pandemia como é que vivemos atualmente. Já estou a ver ali a Margarida, há perguntas? Sim. Visto que temos agora só breves minutos, já temos várias perguntas e eu sugiro pelo menos colocar aqui duas e vemos se conseguimos terminar com o tempo previsto. A primeira pergunta vem da Ana Serrão e passo a citar: a campanha contra a utilização de descartáveis deveria ser integrada numa estratégia nacional que não existe. Não deve a responsabilidade do governo implementar essa estratégia? A começar, por exemplo, pelas máscaras utilizadas pelos ministros? Sim, deve começar, esta é fácil, sim, deve começar e de facto faz todo o sentido e é uma coisa que eu até já comentei, que faz-me de facto alguma confusão como é que ministros e até o próprio Presidente da República, eu já ouvi, penso eu, pareceu-me ser uma máscara reutilizável, mas ultimamente só o tenho visto com máscaras descartáveis, o que me parece, mais uma vez, ser a mensagem errada que se está a passar.
não é? E, portanto, esta estratégia, eu diria que de parte do Ministério do Ambiente existe uma perspectiva interessante sobre o tema, não é? De facto, acreditamos que o Ministério está interessado em, de facto, como eu dizia, manter a legislação e ter um pouco esta visão de reduzir o descartável. Por isso também tinha proposto até aquele imposto para os recipientes de comida, takeaway, etc., que era suposto entrar em vigor este ano. Portanto, há alguma visão, não há uma visão integrada que contamine, no bom sentido, os restantes colegas de governo. Portanto, seria bom que houvesse essa estratégia, não pode ser uma estratégia só do Ministro do Ambiente, tem que ser uma estratégia do governo. E, infelizmente, não obstante já temos ouvido o nosso Primeiro-Ministro falar sobre a descarbonização e sobre o Green Deal, depois no concreto, quando vamos analisar, não é isso que nós vemos no discurso, não é? Eu poucas vezes tinha ouvido falar de sustentabilidade, que não seja aplicável à sustentabilidade económica, estrita, nos discursos públicos do Primeiro-Ministro e de muitos outros dirigentes, digamos assim, de alto nível em Portugal. Carla? Não sei se gostaria de fazer algum comentário, se não passo à próxima pergunta. Acho que a estratégia neste campo deve ser muito mais clara do que tem sido e, sobretudo, como dizia a Susana, ela dentro do governo deveria ser um bocadinho mais coerente, não é? Porque aquilo a que assistimos é que mesmo que haja essa indicação ao Conselho para que quer ministros, quer os funcionários dos gabinetes passem a usar máscaras reutilizáveis, por exemplo, o que vemos é que nem todos seguem esse princípio e, de facto, deveria ser muito mais coerente. Portanto, avancemos para a próxima. Faço então a última pergunta, porque estamos aqui nos minutos finais. A pergunta vem da Maria Rito. As descartáveis serão incineradas? A pergunta é, tal é nefasto para a saúde pública e para o ambiente? Os produtos descartáveis são incinerados nos sistemas de gestão de resíduos onde existe incineração, que felizmente em Portugal são poucos, mas já são demais, do nosso ponto de vista. Portanto, é essencialmente a região de Lisboa, região do Porto, na Madeira e depois em algumas ilhas, na Ilha da Terceira dos Açores. Portanto, são os únicos sistemas que têm incineração de resíduos urbanos e, portanto, é só nessas regiões que os resíduos indiferenciados são queimados, portanto os descartáveis, neste caso estamos a falar de resposta à crise, são essencialmente descartáveis que vão com o resíduo indiferenciado e, portanto, aí serão queimados, incinerados. Obviamente o plástico é um contribuinte direto, não só em termos de poluentes, mas também em termos de gases com efeito de estufa, que também são poluentes, mas para tentar distinguir aqui duas áreas, não é? Uma coisa serão aqueles poluentes com impacto na nossa saúde, mas depois há os outros que é a questão das emissões de gases com efeito de estufa e, portanto, sempre que nós estamos a queimar plástico, nós estamos, de facto, a emitir gases com efeito de estufa e, portanto, se nós reciclarmos plástico, estamos a reduzir a necessidade de ter tantas emissões, não só porque não queimamos, não é? Mas também porque vamos evitar ter que ir buscar mais matéria virgem para produzir aquilo que estamos a usar. Por isso é que nós defendemos sempre muito mais as soluções a montante e somos contra a ideia da incineração. Mas, de facto, em termos de incineração em Portugal, é isto que acontece. Portanto, nos sistemas em que haja incineração, eles vão ser incinerados. Nos outros sistemas vão para aterro, vão, digamos assim, ajudar a encher os aterros e, no outro caso, vão poluir o nosso ar e vão emitir gases com efeito de estufa, sem dúvida, não é? E nestes tempos, por exemplo, no caso de Lisboa, houve um retrocesso grande, não é? Quando suspenderam a recolha porta a porta do material reciclável, não é? De plásticos e embalagens, em geral, não é? O vidro que tinha ecopontos mais dedicados. O resto, naquilo que era a recolha porta a porta, acabou por ir parar a aterro ou incineração. Sim, pronto, foi de facto, nós não conseguimos compreender esta decisão por parte da Câmara. Houve vários outros municípios que têm recolha porta a porta. Portanto, Lisboa não foi o único município que fez isso, é aquele que se nota mais porque é também dos municípios com mais área de recolha porta a porta, mas houve de facto municípios, por exemplo, o da Maia é um bom exemplo, que manteve
a recolha porta a porta, e é isso que deveria ter sido feito, não é? Obviamente com aqueles cuidados, porque a própria recolha dos materiais recicláveis implica ainda um período de contenção, portanto, os tais 72 horas, não é? Que existem da análise que foi feita em laboratório, que seria o período máximo de vida do próprio vírus, e portanto a ideia é que os resíduos têm que ficar armazenados até que possam ser triados, não é? Por pessoas que estão nas estações de triagem, para as proteger, e isso faz todo o sentido. Agora não faz sentido, de facto, acabar com a recolha. Isso foi são estas incongruência, não é? Quer dizer, é uma Lisboa capital verde, e no primeiro é como com o descartável, não é? A primeira coisa é para-se, bom se faz, ou então pensa-se no descartável, nunca se pensa, nunca se procura sair da caixa, não é? Sair da caixa em termos de ideias e encontrar outras soluções que podem ser eficazes. Margarida já está aqui a cortar-me a palavra, vou-me calar. Não, lamento, mas... A palavra é toda tua, Margarida. Chegámos realmente aqui, esta meia hora passa rápido, porque o tema realmente é muito abrangente e teríamos muito mais para falar. Agradeço tanto à Susana como à Carla por participarem, por contribuírem para este esclarecimento dos nossos ouvintes. E eu gostaria apenas, agora sim chegamos ao fim da nossa meia hora de Bom Ambiente, mas já temos data para a próxima sessão, que será no dia 25 de junho, próxima quinta-feira, também às 21h30. O tema será mobilidade e transportes, e teremos novos convidados e um novo moderador também. Como última nota, deixo apenas a informação que, acedendo ao site da ZER, zer.ong, podem não só ter acesso a todas as atividades e projetos da associação, mas podem também fazer-se sócios por apenas 5 € anuais. Agradeço uma vez mais às participantes, Susana e Carla. Boa noite. Obrigada. E até ao nosso próximo encontro. Continuem com bom ambiente.